Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos ver agora um método bem eficiente para a gente determinar a raiz cúbica de um número que é cubo perfeito. É um método muito rápido, bora lá? Olha só, eu coloquei aqui para a gente determinar as raízes cúbicas de 0, 1, 8 até 729. Você deve estar se falando assim, professor, aqui é muito fácil. Tá, mas nós vamos aprender um método bem mais eficiente. Veja bem, gente, nós sabemos que no nosso sistema decimal nós temos 10 símbolos, que são o 0, o 1, o 2 até o 9. Com esses 10 algarismos, nós podemos escrever qualquer número. Agora veja bem, se eu pegar esses algarismos aqui e multiplicar por ele mesmo, então olha só o que vai dar. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Com isso, nós percebemos, pessoal, que quaisquer que sejam os números que você considerar e multiplicar por ele mesmo, o resultado sempre deve terminar em 0, ou sempre deve terminar em 1, ou sempre deve terminar em 4, ou sempre deve terminar em 9, ou sempre deve terminar em 6, ou sempre deve terminar em 5. Veja que o 6 nós já temos aqui, o 9 também já temos aqui, o 4 está aqui e o 1 está aqui. Então, qualquer número que você pegar e multiplicar por ele mesmo, sempre deve terminar nesses algarismos aqui. Então, guardem bem essa tabela aqui, que é a tabela que nós vamos utilizar para a nossa regrinha para determinar raízes cúbicas de qualquer número. A regrinha vai ser o seguinte: quando você precisa determinar a raiz cúbica de um número, o que você deve fazer inicialmente? Você vai pegar o último algarismo do número que você quer determinar a raiz cúbica. E aí você vai observar se esse algarismo está nessa tabela aqui, que são esses algarismos, o 0, o 1, o 4, o 9, o 6 ou 5. Então repare, esse último algarismo ele pode estar na tabela ou não está nessa tabela. Se ele estiver nessa tabela, você vai repetir o número. Mas se ele não estiver na tabela, você vai completar para 10. Veja como que é simples. Eu quero aqui a raiz cúbica de 0. Esse algarismo 0 aqui é o único algarismo, então meu último algarismo é o próprio 0. Esse 0, ele está nessa tabela? Repare, está. Nós temos aqui o 0. Então o que eu tenho que fazer? Repetir o número. Então eu vou repetir aqui o 0. Assim, a raiz cúbica de 0 é 0. Agora vamos para a raiz cúbica de 1. Vamos verificar. O 1 ele está na tabela? Repare que sim, o 1 está aqui na tabela. Então, se ele está na tabela, o que eu faço? Eu vou repetir esse número. Então, a raiz cúbica de 1 é 1. Agora vamos para a raiz cúbica de 8. 8 está nessa tabela? Não, o 8 não está na tabela. Se ele não está na tabela, o que eu faço? Eu vou completar para 10. Então, 8 para 10 falta quanto? Falta 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Agora nós vamos para a raiz cúbica de 27. Vamos pegar o último algarismo aqui, que nesse caso é 7. 7 está nessa tabela? Não, o 7 não está na tabela. Se ele não está na tabela, o que eu faço? Completo para 10. Então, 7 para 10 falta quanto? Falta 3. Assim, a raiz cúbica de 27 é 3. Agora, a raiz cúbica de 64. O 4 está na tabela? Sim, o 4 está na tabela. Se está na tabela, repete o número. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Agora, a raiz cúbica de 125. O último algarismo aqui é 5. 5 está na tabela? Sim, o 5 está aqui nessa tabela. Se ele está na tabela, o que eu faço? Eu vou repetir. Assim, a raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica agora de 216. 6 está na tabela? Veja que o 6 está na tabela. Se está na tabela, a gente repete. Assim, a raiz cúbica de 216 é 6. Agora, a raiz cúbica de 343. O 3 está aqui nessa tabela? Não. Se não está na tabela, a gente completa para 10. Então, 3 para 10 falta quanto? Falta 7. Portanto, a raiz cúbica de 343 é 7. Raiz cúbica de 512. O 2 aqui é o último algarismo. Ele está nessa tabela? Não está. Se não está, a gente completa para 10. Então, 2 para 10 falta 8. Portanto, a raiz cúbica de 512 é 8. Agora, a raiz cúbica de 729. Meu último algarismo aqui é 9. 9 está nessa tabela? Está. Se está na tabela, o que eu faço? Eu vou repetir esse último algarismo, 9. Assim, a raiz cúbica de 729
é 9. Então, pessoal, veja que é uma maneira bem tranquila, né? Bom, agora vamos pegar números maiores. Olha só, eu quero aqui, ó, raiz cúbica de 4.096, raiz cúbica de 15.625, raiz cúbica de 54.872, raiz cúbica de 493,39, raiz cúbica de 912.673. Esses números todos que nós colocamos aqui são números que são cubos perfeitos, ou seja, eles têm raízes cúbicas exatas. Bom, então eu quero saber como que eu vou fazer agora, utilizando essa mesma regrinha para determinar a raiz cúbica desse primeiro número aqui, ó, raiz cúbica de 4.096. O que diz a regra? Eu devo pegar o último algarismo. Quem é meu último algarismo aqui? 6. Então, 6 está aqui na tabela? 6 está na tabela. Se está na tabela, o que eu faço? Eu vou repetir o 6. Só que ainda preciso de um algarismo aqui para completar. Para determinar esse algarismo agora, você vai pegar essas 3 últimas casas e vai descartar. E o que sobrou aqui? Ó? Sobrou raiz cúbica de 4. Bom, mas raiz cúbica de 4 tem exata? Não, não tem exata. Contudo, qual é o valor mais perto para baixo da raiz cúbica de 4 que nós temos? É a raiz cúbica de 1. E qual é o valor da raiz cúbica de 1? É 1. Então, esse número que nós vamos colocar aqui na casa das dezenas. Dessa forma, a raiz cúbica de 4.096 é 16. Vamos fazer esse outro. Raiz cúbica de 15.625. O último algarismo que é 5. 5 ele está na tabela? Está. Se está na tabela, a gente repete. Pego essas 3 últimos algarismos aqui e vou descartar. O que sobrou aqui? Raiz cúbica de 15. A raiz cúbica de 15 tem exata? Não. Mas abaixo de 15, qual é o primeiro número que nós temos que tem raiz cúbica exata? Veja bem, vai ser a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então aqui nós vamos colocar 2. Dessa forma, a raiz cúbica de 15.625 é 25. Vamos para esse. Raiz cúbica desse número aqui, ó, 54.872. Meu último algarismo aqui é 2. 2 está na tabela? Não está na tabela. Se não está, eu vou completar aqui para 10. Então, 2 para 10, falta 8. Descarto esses 3 últimos. O que sobrou aqui? Raiz cúbica de 54. Raiz cúbica de 54 tem exata? Não, não tem. Mas abaixo de 54 aqui, quem é que nós temos aqui? Veja que é a raiz cúbica de 27, que é 3. Então, aqui vai ser 38. Dessa forma, a raiz cúbica de 54.872 é 38. Vamos para esse. Raiz cúbica de 493.039. O último algarismo é 9. 9 está na tabela? Está. Se está, a gente repete o 9. E vou descartar agora esses 3 daqui. Ó. O que sobrou? Raiz cúbica de 493. Raiz cúbica de 493 não tem exata. Contudo, abaixo de 493, qual é o primeiro valor que nós temos que tem raiz cúbica exata? Veja que nesse caso aqui é a raiz cúbica de 343, que é 7. Então aqui eu vou colocar 7. Assim, a raiz cúbica de 493,39 é 79. E finalmente esse daqui, ó, raiz cúbica de 912.673. Bom, o meu último algarismo aqui é 3. 3 está na tabela? Não está. Se não está, eu devo completar para 10. Então, 3 para 10, falta 7. Vou descartar esses 3 últimos algarismos e vou pegar esse aqui, ó, raiz cúbica de 912. A raiz cúbica de 912 tem exata? Não. No entanto, abaixo de 912, quem é que tem raiz cúbica exata? Veja que é a raiz cúbica de 729, que é 9. Então, aqui vai ser 9. Dessa forma, a raiz cúbica de 912.673 é 97. Beleza, gente? Show de bola! É uma maneira bem interessante para você determinar a raiz cúbica de qualquer número, né? Então é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!